Bem-vindos Bem-vindos ao ao Etéreos. Etérios. Esse é o episódio 2. Geografia da sorte é o assunto de hoje. Gente, geografia da sorte. Esse é um conceito deveras interessante. E como eu me deparei com ele? Consumindo conteúdo no TikTok, por incrível que pareça. Às vezes aparece algo bom por lá. Geografia da sorte foi algo que me pegou muito, principalmente como mulher, e saber que eu desconhecia esse conceito mexeu ainda mais comigo. E assim que eu bati o olho nele pela primeira vez, eu senti uma necessidade enorme de procurar saber sobre o que é. O nome ele já é bem sugestivo, né? Geografia da sorte. Então você já começa a imaginar o que pode ser isso. Quando eu fui pesquisar sobre esse tema, a primeira coisa que eu me deparei foi a música da Sage, se eu não me engano é Pearls. Tem uma frasezinha dela, bem que traduzida, né? Ela fala que tem uma mulher na Somália, uma mulher que não tem direitos e tudo mais. Essa música é meio que sobre isso. E, aliás, é uma música bem interessante. E, para quem puder escutar a música, vale muito a pena a experiência, porque a partir dela você consegue entender um pouquinho o conceito de geografia da sorte. E, principalmente, no momento atual que a gente está vivendo, né? Não só as mulheres do Brasil, mas as mulheres do mundo. É muito importante a gente ter na nossa cabeça o que é esse conceito, né? Nicolas, se quiser falar alguma coisinha sobre. Claro, claro, eu adoraria. A geografia da sorte é um conceito que envolve, assim, uma reflexão das pessoas em geral sobre o nosso mundo e as oportunidades que certas pessoas deixam de ter ou têm devido a onde nascem, né? Eu posso citar o filósofo John Rawls. Ele reivindicou a ideia de que ninguém escolhe aonde, quando ou quais as condições essa pessoa vai nascer. Isso é algo que é óbvio, né? É científico. Mas esse sorteio, entre aspas, esse sorteio inicial dita a imensa maioria das oportunidades de vida daquela pessoa, né? O lugar que ela nasceu, as oportunidades que ela vai ter, o acesso às coisas que ela vai ter, vem desse sorteio, entre aspas. E, querendo ou não, isso é uma coisa muito presente nos dias de hoje. A partir não, ao decorrer do episódio, eu vou estar falando, e a Carol também vai estar falando, sobre a questão, né, como o nosso mundo moderno encara essa geografia da sorte com a internet, com a ascensão dessa possível globalização das coisas, e também os pontos contraditórios, as controvérsias das afirmações de que há uma geografia da sorte. E isso é um assunto é um assunto vasto, mas que ao mesmo tempo ele pode ser debatido de uma forma mais eh, comprimida para que a gente entenda um conceito tão interessante da nossa vida e da geopolítica. Exatamente. É interessante pensar sobre isso, principalmente interessante refletir sobre isso. Eu acho que se você for mulher, se você for uma pessoa preta, ou se você for uma das minorias da bandeira LGBTQIA+, que eu também faço parte, é interessante ainda mais você adentrar esse assunto, porque se você como uma pessoa de direitos, todo sujeito é sujeito de direitos, você se pega refletindo, caramba, realmente é algo extraordinário, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, eu nasci no Brasil e graças a Deus no Brasil as mulheres têm direitos praticamente igualitários aos direitos dos homens. A gente tem bastante proteção e bastante lei que age, né, em prol dessas mulheres e dessas minorias, sendo que não é o caso de outras mulheres do mundo. E é interessante, né, porque tem certos momentos da vida que a gente atinge certa idade que a gente começa a ver que o mundo, na verdade, ele não funciona da mesma forma em todos os lugares. E eu acho que a gente tem esse ponto ápice de reflexão, onde a gente enxerga a nossa vida por além de onde a gente mora, né? Além de onde nós crescemos e por quem fomos criados. Por exemplo, é o que está ocorrendo hoje no Afeganistão sobre o regime do Talibã, né? Que determina, antes do primeiro choro, se a pessoa vai ter direito à educação, à propriedade, ao corpo, à escolha, no caso, mulheres. E isso é muito triste e é algo que está em alto hoje em dia.
E eu acho que isso tem que estar em alto o tempo todo, porque eu acho que só dando visibilidade para essa causa a gente consegue fazer alguma coisa sobre. Imagina só nascer no Afeganistão. Eu nasci no Brasil e eu tive a oportunidade de cursar a faculdade. Eu tenho a oportunidade de decidir o que eu vou fazer com o meu corpo, com que idade eu vou me casar, a roupa que eu vou vestir. E às vezes a gente leva essas coisas como algo tão natural, porque pra gente é algo tão natural que a gente esquece que esse natural que é natural pra gente, dentro desse contexto social, não é natural para outras pessoas em outros lugares do mundo. E isso é muito assustador, porque aqui no Brasil eu tenho todos os meus direitos resguardados como uma como sujeito de direito, independente se é mulher, lésbica, mas a partir do momento que eu escolho viajar para o Afeganistão, seja para turistar ou para fazer qualquer coisa ou para morar, eu perco todos esses direitos. E aí, existia um certo momento da minha vida que eu ficava pensando, nossa, mas se essas pessoas passam por isso, se essas mulheres passam por isso, por que que elas não saem desse país? Por que que elas não mudam para outro lugar, por exemplo, para o Brasil? E aí, quando você entende sobre o assunto e você faz parte de alguma forma do que está acontecendo, você entende que essas mulheres, o poder de escolha delas referente a qualquer coisa é tão inexistente que elas simplesmente não podem decidir fugir do país delas para viver a vida que elas querem em outro país, porque elas simplesmente não podem sair do país ou sair de casa sem a companhia de um homem. E isso é algo totalmente assustador, isso é muito triste. E o conceito de geografia da sorte, ele fala sobre isso, sabe? Porque não é um simples detalhe, é uma grande fronteira imprevisível entre a autonomia e a subjugação estatal. E isso é muito assustador, sabe? Quando você tem o Estado te limitando como sujeito, como pessoa. E eu acho que esses regimes totalitários e autoritários, eles deveriam deixar de existir, isso é fato. Mas como a gente pode caminhar para um futuro onde isso não exista? Até porque, se você for parar para pensar, independente de regime totalitário e tudo mais, mesmo na democracia, você acaba tendo certa geografia da sorte dentro do seu próprio país, dependendo de onde você nasce. É, completamente. Assim, existe algo que é cru, por exemplo, no Irã, que a gente pode citar, no regime talibã, que a gente pode citar, é algo que é explícito, acontece, acabou. Mas ainda assim, há uma. É um conceito, esqueci o nome agora no momento. É um certo. É um viés eurocêntrico da gente determinar que acontece em tal lugar explicitamente, mas a gente não pode esquecer que implicitamente também acontece em outros lugares. Há, querendo ou não, uma falsa impressão de democracia, de liberdade, e isso a gente vai também falar ao decorrer do episódio. Eu queria falar um pouco também sobre a questão que a Carolina comentou, que é a questão da conscientização, que a gente tem que ter, pelo menos, sabe, saber das coisas que estão acontecendo no mundo. E é triste para mim saber que a gente sabe a verdade dessas situações, mas a gente não tem essa movimentação, esse poder de mover esses regimes, essas coisas ruins que acontecem tanto com mulheres, principalmente com mulheres, mas também com esses grupos historicamente vulnerabilizados, entende? É ruim demais pensar que eu posso visitar um país, vou me comover com aquela situação que eles vivem, mas eu não posso fazer nada, além de conscientizar as pessoas ao meu redor de que isso acontece e que um dia no futuro, talvez isso possa mudar. A gente fica, infelizmente, na esperança, porque, assim, todos esses regimes são movidos por um poder hierárquico muito, muito profundo, entende? E é triste mesmo. A gente leva as mulheres, né, os povos, os grupos historicamente vulnerabilizados, eles levam um azar, né, na nossa teoria, um azar de ter nascido nesses países que ditam a ontologia da vida dessas pessoas, ditam a representação do ser, da existência, de como as coisas se organizam no mundo, desde o seu nascimento, entende? As instituições, as leis, o regime político desses países vão funcionar como uma grande redoma, né, que protege ou vai esmagar a individualidade desses grupos, dessas mulheres, entende? O sentido da nossa reflexão hoje sobre a geografia da sorte é que se uma mulher, por exemplo, nascer na Islândia,
contra uma mulher que nasceu no Afeganistão, sobre o regime talibã, determina antes do primeiro choro, como a Carol falou, como vai ser a situação de vida dessa pessoa, entende? Principalmente ligado à ontologia, sabe? Em regime totalitário, por exemplo, ou autoritário, como o da Coreia do Norte, é, o Estado ele vai mudar o indivíduo, aquela realidade, a história, a moralidade, desde do seu nascimento. Isso é muito complicado, porque, querendo ou não, a gente pode pensar o seguinte: ah, mas por que que essa pessoa, como a Carolina comentou, por que que essa pessoa ela não sai daquela situação, daquele país? É a questão que ela nasceu nessa realidade, ela não sabe nem, às vezes, o que é certo, o que é errado para ela, entende? Ela só vai tomar consciência da sua existência, consciência da sua vulnerabilidade, da sua incapacidade imposta pelo Estado, pelo regime, anos depois, mas muito tempo depois, entende? E talvez nem dê tempo de reagir. A sorte geográfica ela não é um simples detalhe, ela é uma grande fronteira imprevisível entre a autonomia que a gente vê, que pode ser um viés eurocêntrico, e a subjugação estatal. Exatamente. E pegando essa deixa, né, onde você fala sobre o Estado, o que é interessante, puxando essa deixa do Estado, é que o Estado ele foi criado quando a gente vai lá para trás, em Hobbes, Locke, onde a gente tem o contrato social, onde as pessoas, né, abdicam de certa liberdade, né, em prol de conceder ao Estado o certo poder, não sei se eu vou explicar direitinho agora, sobre a população, para que eles possam, né, controlar, porque antes disso as pessoas viviam num estado mais primitivo e não existia direito, regulamentação, dever, não existia nada, e as pessoas abdicam de certa liberdade para que o Estado possa moldar daqui para frente todo o resto e para a sociedade conviver em harmonia e paz. E é engraçado, né, pensar nisso. O Estado, onde a gente abdica de certa liberdade, de certo poder, justamente para ter proteção, é, políticas públicas e tudo que venha junto com isso. E a gente abdica acreditando que o Estado vai cuidar, porque essa é a obrigação do Estado, né? É cuidar da sociedade. E essas mulheres, de certa forma, abdicaram disso, né? Dessa liberdade, esperando que o Estado estivesse ali para cuidar. E isso não acontece. E é deprimente pensar nisso, né? Porque aqui no Brasil, em todo mundo, né? Há essa abdicação, onde as pessoas esperam que isso aconteça, que foi o que aconteceu lá atrás, com o Hobbes, com o Locke, com o contrato social, e deu certo, né, pra gente deu certo. O Estado pode não ser o melhor de todos, mas é um Estado que procura ser eficiente, procura criar políticas públicas, procura punir, procura cuidar, e para outras pessoas, não, é totalmente o contrário. O Estado ele não é sinônimo de cuidado. Na verdade, ele é o oposto disso. E o porquê, né? Isso me leva a crer por que isso aconteceu dessa forma. Aqui no Brasil deu tão certo, em outros lugares deu tão errado. Tem a ver com a história, com a cultura, sim, com certeza. Mas é interessante pensar sobre isso. Outra coisa muito interessante também é quando a geografia da sorte ela é comparada com a classe social, porque tem um contra-argumento materialista que defende que a classe social é muito mais determinante que o regime político. E realmente, sim, a classe social é muito mais determinante que o regime político, porque eu tenho certeza que lá, né, no regime do Talibã, mulheres de famílias, dessas famílias, né, do alto escalão do Talibã, eu tenho certeza que elas não passam por tudo isso que o resto das mulheres passam. E isso é muito triste, porque essas mulheres, não sei dizer ao certo totalmente com certeza, mas tenho certeza que elas não são abusadas e que elas conseguem viver minimamente bem dentro do possível, enquanto o resto das mulheres sequer podem pisar na rua sem a companhia de alguém, não podem mostrar nem o rosto em lugares públicos, e isso é deprimente demais. Exatamente. Pegando o que a Carolina acabou de falar, a gente entra num tópico da geografia da sorte no embate com a classe social, né? Porque, assim, se a gente for parar para analisar,
A filha de um oligarca ou de um alto funcionário do partido de um regime autoritário, ele vai ter acesso, sim, a tratamentos médicos globais, educação privada, luxos mesmo, que uma mulher pobre, vivendo em uma democracia ocidental, jamais vai sonhar em ter. Então tem essa contradição. Porque por mais que haja essa geografia da sorte, às vezes acaba que a classe social ela fica acima até mesmo desse conceito que gira a geopolítica global diariamente. Entende? Então é realmente muito complicado, é um assunto complexo e cheio de viés mesmo, entende? A geografia da sorte, como a Carolina também estava falando um pouco antes disso, ela é uma sorte, ela é uma sorte cognitiva também, entende? A gente aqui no Brasil, a gente tem a sorte de ser protegido pela liberdade de expressão. Tem pessoas ao redor do mundo, em regimes, em países, com políticas que não têm nem isso, não tem nem a liberdade cognitiva. Se torna-se um privilégio nascer um ecossistema de informação livre, de pensamento crítico, alinhado com uma reflexão individual, que é o que eu prego muito, inclusive, no meu canal no YouTube, que é a reflexão individual, que é a reflexão de quem nós somos, o que nós queremos, individualmente, cada indivíduo saber o que ele quer, não sendo influenciado por uma religião, não sendo influenciado por um sistema, por uma sociedade, pela família, entende? Então, acaba que tem países que ainda assim, só o fato de você refletir é um privilégio, sabe? Ter consciência disso é ao mesmo tempo reconfortante, mas ao mesmo tempo é apavorizante, porque, cara, tem países que você não tem a liberdade de refletir, sabe? De ter uma própria filosofia. Isso é realmente aterrorizante. É muito triste saber disso. Com certeza. E pegando esse gancho, né, sobre liberdade de expressão, é bom a gente lembrar que liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você não pode confundir, as pessoas não podem confundir, no caso, com liberdade para você destilar ódio e cometer crimes virtualmente ou pessoalmente contra pessoas. Porque a liberdade de expressão é um direito, sim, fundamental, sim, de qualquer pessoa. Desde que você não atinja os direitos de outras pessoas. Enfim, não pode ser confundido porque é uma linha tênue, né, entre liberdade de expressão e falas racistas, discursos de ódio. Isso não se, como é que eu posso dizer? Não Isso se não entra ali conhece. no hall de liberdade de expressão. Exatamente, não se conecta. Exatamente. Vai continuar sendo crime. E você não vai ser protegido pela liberdade de expressão. Tira isso da cabecinha, porque no Brasil a gente tem leis bem eficientes para lidar com isso. A gente também queria trazer uma reflexão final, que o Nicolas até escreveu aqui, que é: geografia da sorte é uma verdade estatística, mas uma injustiça filosófica. Ela serve para nos lembrar de praticar a humildade, reconhecer que muito do que temos não foi conquistado, mas herdado pelo lugar onde nascemos. E isso é algo que traz relação direta, né, com o que está acontecendo no mundo atualmente. E reconhecer o privilégio de nascer em um país onde a gente pode exercer, né, a liberdade de expressão, exercer o voto, gente, pelo amor de Deus, a gente pode votar, é mulher, a gente pode ter a sexualidade que a gente quiser, se identificar como a gente quiser. E ninguém vai. Não, claro que existem pessoas que vão fazer, mas assim, tem leis para garantir que essas pessoas paguem, porque aqui não é permitido você ficar fazendo discurso de ódio, ou você ser homofóbico com as pessoas, ou você agredir as pessoas somente pela sexualidade, pela cor e tudo mais. E continuando, para guiar políticas globais de direitos humanos, sem nunca esquecer que as pessoas dentro desses regimes são agentes de sua própria história e não apenas personagens passivos de um mapa. E é importante a gente lembrar disso, né? Porque a gente vive numa bolha tão grande de, sabe, de internet e de tudo, e a gente acha que o mundo é perfeito e que a vida de todo mundo é perfeita. E isso essa sensação vem muito pelas redes sociais, né? Porque, como eu e a Nicolas, a gente falou no primeiro episódio, nas redes sociais a gente está sempre expondo o que é bonito, a gente nunca vai expor o que é triste. E, além do mais, né, essas mulheres desses lugares, desses regimes, nem a oportunidade de expor elas têm. Então, fica uma reflexão para esse episódio muito importante para todos que são minorias, para todas as mulheres principalmente,
porque é como eu assisti um dia desses em um vídeo, foi uma frase que me pegou muito, sabe? É, eu sou uma mulher e eu tenho direitos hoje, mas quem me garante que eu vou ter direitos amanhã, sabe? A luta pelos direitos das mulheres é uma luta constante, porque os direitos dessas mulheres, desses regimes, eles não foram tirados da noite para o dia, eles foram tirados um pouquinho cada dia. Eles foram retirados de forma devagar. Foi um processo, sabe, histórico, sociológico. Elas não acordaram sem direitos nenhum. Isso foi acontecendo aos poucos, elas foram sendo podadas aos poucos. E é importante lutar por isso, seja homem, seja mulher, porque independente de qualquer coisa, somos seres humanos. Exatamente. É importante lutar, a gente precisa continuar lutando, os grupos vulnerabilizados precisam continuar lutando, a gente precisa incentivar, que haja essa não aceitação desse azar geográfico, né? Que as pessoas continuem tentando mudar a própria história. Posso até citar aqui, só para finalizar, a Naz Mohammed, do Irã, que ela foi nascida e criada sob uma ditadura teocrática do Irã, os direitos das mulheres são podados, e ela foi uma ativista dos direitos humanos, vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, batalhou pelo movimento da mulher, vida, liberdade, entendeu? Então, assim, ela recusou se calar, isso deu a ela o Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, é, a gente tem que sair hoje com uma conscientização de não se calar diante disso. Conscientizar, movimentar e continuar apoiando esses grupos e essas mulheres que muitas vezes vão se sentir, assim, desinteressadas, assim, não vão Sozinhos, se, né? não vão, Eles sozinhos, se sentem não vão. sozinhos. Exatamente, não vão ter inspiração aonde se alinhar para conseguir vencer todo esse infeliz azar geográfico. A gente precisa realmente conscientizar e motivar essas pessoas em torno dessa situação muito chata. Exatamente. E esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham conseguido refletir um pouco com a gente, além de terem conseguido entender um pouquinho o que é esse conceito de geografia da sorte e a sua importância, né, dentro da sociedade e do contexto atual que a gente vive. Muito obrigado e nós nos vemos até uma próxima. Até.